Olá, meu nome é Thiago Ferreira, eu sou coach Drive da Mix e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da desaceleração planejada. Como realizarmos as nossas desacelerações em veículos pesados da melhor maneira possível, com menor impacto na manutenção, com menor risco aos passageiros, à nossa carga, né? Então, executando uma desaceleração planejada. Nós vamos falar a respeito disso hoje. Antes de nós entrarmos a fundo nesse assunto, é importante nós entendermos os tipos de topografia que nós temos no nosso dia a dia. Então, nós temos lá uma pista plana, nós temos uma subida leve, uma subida íngreme, uma descida leve e novamente a pista plana. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da descida íngreme, descida leve e pista plana novamente, ok? Como eu disse a vocês, quando nós falamos de declive, nós temos aqui uma descida íngreme e uma descida leve, tá certo, pessoal? Então, se faz necessário desacelerar o meu veículo, ok? Nesses momentos de desaceleração, eu tenho que, primeiramente, executar, né, a busca incessante pela redução, utilizar as reduções de marcha. Tiago, não foi o suficiente para desacelerar o quanto eu precisava, o quanto eu necessitava. E aí nós vamos recorrer também agora ao freio auxiliar, freio motor, freio retarder, tá, pessoal? Em último caso, tá? Depois de utilizar as reduções, utilizar os freios auxiliares, né? O freio motor, o freio retarder, nós vamos utilizar o nosso pedal de freio segundo nível, que é o freio de serviço, ok? Sempre lembrando que, para uso do freio motor, nós precisamos de uma rotação de faixa amarela. Nós precisamos reduzir o nosso veículo, ok? Buscando uma rotação de faixa amarela, acionando o botão do freio motor. No caso do retarder, não há essa necessidade. Nós podemos trabalhar em rotações intermediárias, tá? Próximo ali do meio ao fim da faixa verde e uma rotação de início de faixa amarela. Então, aquela rotação, pessoal, de faixa intermediária, tá certo? No caso do freio motor, não. Precisamos de uma rotação de faixa amarela, ali meio da faixa amarela, né? Quanto mais próximo nós estivermos aí de uma rotação de meio de faixa amarela, por exemplo, não vou citar aqui rotações específicas para não gerar dúvida em vocês, mas o desenho, né, a imagem, o slide já está demonstrando o que nós temos que buscar, tá certo? Então, usando o freio motor dessa forma, eu vou reduzir drasticamente o uso do freio de serviço, que é o segundo nível do pedal de freio. Então, eu vou buscar ligar o meu botão do freio motor, buscar uma redução, colocar na faixa amarela, ok? E pressionar o pedal no primeiro nível. É ali que eu vou ter a atuação de freio auxiliar. Segundo nível, acima de 50%, eu vou ter a atuação do freio de serviço, contato de lona e tambor de freio, tá, pessoal? Ou disco e pastilha, como vocês quiserem, tá? Então, nós temos ali os dois tipos, né, de itens. Temos lá o tambor, a lona de freio, pastilha e disco de freio. Então, cada equipamento tem os seus itens que compõem ali o sistema de freio do veículo, tá certo? E é dessa forma que nós temos que buscar realizar as nossas desacelerações em rampa, usar o máximo possível freio auxiliar, tá, pessoal? Usar no máximo possível. Caso não seja não consiga me atender na sua totalidade, eu vou buscar o uso do freio de serviço por 2, 3 segundos e tiro o pé, tá? Eu não mantenho o pé pressionado no segundo nível, utilizando do freio de serviço por mais de 5 segundos, pessoal. Tenho que tomar esse cuidado, não permanecer com esse pé pressionado ali, porque isso vai gerar um aquecimento, tá certo? 5 segundos é um tempo baixo, né? Então a gente coloca esse tempo justamente para trabalhar a padronização. Então aqui é uma padronização da desaceleração. E aí nós temos também, né, um cenário de necessidade de buscar uma distância de segmento,
Estamos descendo uma serra, pessoal. Nós precisamos ter uma distância de segmento, nós precisamos trabalhar a previsão, a antecipação, para que a gente possa executar a condução extraeconômica. Precisamos buscar isso constantemente, tá? E agora falando em desaceleração. Então, no caso desse exemplo, pessoal, de uma aproximação de lombada, né? Nós temos que realizar as reduções. Falando de veículo manual, o que, que nós vamos fazer, né? Estamos, por exemplo, numa quinta marcha, quarta, terceira, segundinha, 30% do acelerador retoma as trocas no fim da faixa verde, dentro da faixa verde, ok? Então, esse é o modelo ideal para aproximação de lombada, pessoal. Nós não podemos se aproximar dessa lombada de uma forma agressiva e pressionar o freio de serviço ali em último momento. Vai gerar acidentes, vai gerar problemas, transtornos durante a nossa viagem. Ok? Então precisamos trabalhar dessa forma para evitar esse cenário de risco. Temos que mitigar os riscos, ok? Da mesma forma, quando nós precisarmos parar o nosso equipamento. Então, eu vou trabalhar as reduções em marcha, quinta, quarta, terceira, segundinha, primeira, parou o veículo, não parou o veículo. Eu vou lá e busco, aciono o freio de serviço por 2, 3 segundos, parei o meu equipamento. Olha a diferença, pessoal, de eu não realizar as reduções e chegar em cima ali do embarque e desembarque, do ponto, né? Para embarque e desembarque e acionar o segundo nível de pedal de freio. Vai gerar problemas, vai gerar acidentes. Então nós temos que mitigar o risco, evitar esse tipo de condução que é perigosa, tá certo? E aí nós temos o RPM, né, pessoal? Nossa faixa amarela. Então, a nossa faixa amarela que nós vamos trabalhar para o uso do freio motor, um dos freios auxiliares, tá? Nós temos o freio retarded também, que vai utilizar essa faixa de potência, né? A faixa ali de final da faixa verde e início da faixa amarela. Então, o retarder se usa nessa faixa de potência, tá? Aqui a gente tem o cenário de uso da faixa verde em aceleração e também um cenário com o uso do freio auxiliar, freio motor, que é a faixa amarela. Tá? E aí, pessoal, consolidando todos esses eventos, nós vamos ter o MyMix, o app do motorista, o app MyMix, onde o motorista vai consultar a sua pontuação, ele vai ter acesso ali aos seus eventos e vai poder identificar os pontos fracos da sua condução. No caso desse motorista, né, nós temos ali a quantidade de ocorrências de freada brusca. Temos 7 eventos de freadas bruscas para esse motorista. Então, por 7 vezes ele não utilizou a desaceleração padronizada, né? Ele não planejou a sua desaceleração, não utilizou os freios auxiliares, não se utilizou das reduções, tá certo? Recorreu diretamente ao freio de serviço e vai gerar freada brusca. Então temos que evitar, né, a geração de freadas bruscas que vai aumentar o risco da nossa operação. Temos que mitigar o risco da nossa operação, ok? Então ficamos por aqui com mais um vídeo para vocês. Busquem trabalhar dentro da desaceleração padronizada, ok? Planejada. Obrigado, pessoal.